Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui da parte de análise hidráulica, né? A gente vem fazendo essa verificação de um diagrama, né, linear, né, e um diagrama de blocos para entender ali o funcionamento, característica de componente. E nesse último vídeo aqui a gente vai falar sobre essa parte do diagrama elétrico, né? Obviamente o diagrama elétrico vai depender da lógica que você está ali querendo executar, né? E aí a gente vai interpretar esse aqui para saber de fato o que é que representa ali cada característica, né? Um ponto importante antes de adentrar aqui a questão do diagrama é entender o seguinte: quem vai atuar, né, no caso referente a esse diagrama, são esses dois elementos aqui, né? Então, quando eu digo atuar, a gente está falando sobre a questão de avanço ou recuo do cilindro. Por quê? Quando a válvula direcional estiver em uma posição, esse cilindro avança. Quando ela estiver na outra posição, ele retorna, né? E quem é que vai comandar essa válvula são esses dois elementos aqui, que são as solenoides. Ou seja, são esses dois componentes que fazem um vínculo com a parte elétrica, né, ali do diagrama eletrohidráulico, né? Então, basicamente, é o acionamento desses dois elementos que faz com que o sistema venha, de fato, ali a funcionar, né? Então, vamos aqui para a interpretação, né? Primeiro ponto, aqui a gente está indicando uma alimentação de 24 volts, né? Ou seja, seria uma relação de corrente contínua, né? Então 24 volts, está aqui o negativo. Do jeito que está aqui no sistema, significa que nessa parte aqui, né, já está energizado, né? E observa que aqui a gente tem dois elementos com contato aberto, então a corrente aqui não está passando, né? Onde é que a gente tem uma botoeira de pulso e aqui a gente tem um fim de curso, né? Esse fim de curso, né, ele está atrelado ao sistema exatamente com essa representação aqui, né? Ou seja, quando o cilindro avançar, ele vai tocar no fim de curso, né? No diagrama de bloco, seria exatamente esse componente aqui. Então, quando esse cilindro avançar, ele vai tocar nesse elemento como se fosse uma botoeira e ele vai fechar ali o seu contato. Obviamente, fim de curso ele pode ser normalmente aberto ou normalmente fechado, no que diz respeito ao contato elétrico dele, só que nesse caso aqui, de fato, ele é um contato aberto, né? Então, se não tiver o acionamento da botoeira, né, a gente vai ficar com a relação da corrente nesses dois pontos aqui especificamente. Mas aí entra, se você fizer o acionamento da botoeira, né, esse contato aqui fechar, o que é que vai acontecer? A corrente ela vai vir, vai chegar nesse ponto aqui, vai chegar nesse outro aqui, aqui é uma sinaleira, né, ou seja, ela vai acender, né, e quando ela acender, é exatamente para indicar que o cilindro está avançando, né? Porque essa bobina aqui ela vai ficar energizada. E quem é essa bobina aqui? Olha o tagueamento dela aqui, ó, S1, S1. Então, quando a corrente chegar nessa bobina, esse elemento aqui ele vai ficar energizado. A válvula vai passar para essa posição, que é exatamente a linha que vai deslocar o fluido hidráulico para a câmara traseira do cilindro, fazendo com que ele avance, né? Então, quando você pressionar a botoeira, essa sinaleira acende e o cilindro desloca. Mas por que ele desloca? Porque energizou ali a solenoide. E aí o que é que vai acontecer quando o cilindro avançar, que ele tocar no fim de curso, esse contato aqui vai fechar também. No momento que esse contato fechar, o que é que vai acontecer? A corrente vai chegar aqui nessa bobina, né, desse contator, desse relé, e ele tem um detalhe muito importante, que é esse elemento aqui, ó. Ele tem um contato normalmente fechado e esse contato ele vai abrir, ele vai desenergizar esses componentes aqui. Aí por que essa necessidade de desenergizar nessa lógica? Porque como essa bobina está ativada, eu não quero que as duas fiquem ativadas ao mesmo tempo, né, para não prejudicar ali o componente. Então, esse aqui vai abrir, ele vai desativar essa bobina, e a outra bobina que está aqui ao lado, S2, ela vai ativar, fazendo com que o cilindro retorne e essa sinaleira ali acenda, indicando que o cilindro está retornando, né? Então, basicamente é essa a lógica. Quando você pressionar a botoeira, o cilindro vai avançar. Quando ele tocar no fim de curso, ele automaticamente retorna lá para a posição original,
né? Então, teoricamente seria um sistema bem rápido, né? Porque como é uma botoeira de pulso, ou seja, não é uma botoeira para você ficar pressionando ela. Então, quando você pressionar ela uma vez, o cilindro avança, né? Ele toca no fim de curso e retorna, já encerrando lá o seu ciclo, né? Então, quantas vezes você pressionar a botoeira, soltar a botoeira, o cilindro avança e retorna, né? E aí, no caso, quem vai ficar fazendo essa ação é a válvula direcional, ou indo para uma posição ou indo para outra, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, vídeos novos todos os dias, curta, compartilhe, né? Se você tiver dúvidas sobre essa parte elétrica, a gente tem uma playlist enorme, né, com vídeos sobre a parte de comandos elétricos, envolvendo tanto a parte pneumática como hidráulica também, tá bom? Valeu!